Deus seja louvado. Título desta mensagem: Quem és tu, Senhor? Peço que abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, começando com o verso 29, que diz assim: E quando as pessoas estavam reunidas, ele começou a dizer que essa é uma geração má. Eles buscam um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas, o profeta. Pois assim como Jonas foi um sinal para Nínive, assim também o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio de partes remotas da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Estava aqui Jesus agora falando, e o povo queria que Jesus fizesse algo sensacional para provar que ele realmente era o Filho de Deus. Mas Jesus está dizendo nesta passagem que você está procurando um sinal. Bem, eu lhe darei um sinal e eu lhes digo: eu sou o sinal. E Jesus estava dizendo que o povo dos dias de Jonas ouviu a mensagem de Deus e se arrependeu. E eles vão se levantar no julgamento como testemunhas contra o povo nos dias de Jesus Cristo, que o rejeitou. Ele disse ainda que a rainha do sul reconheceu a sabedoria de Salomão, mas ele disse: em mim você tem uma sabedoria maior do que a sabedoria de Salomão. Ele disse que você é cego, não pode ver a verdade. Você é surdo, você não pode ouvir a verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou o sinal. Agora, quando você é confrontado com Jesus, qual é a sua reação? Sim, quando você é confrontado com Jesus Cristo, qual é a sua reação? A reação dos escribas e fariseus foi de hostilidade. O povo da época de Nínive ficou humilhada e se arrependeu. Quando eles ouviram e foram confrontados pela mensagem de Deus através do profeta Jonas. E a pergunta que todos nós fazemos hoje é: essa pergunta é essa: o que você pensa de Jesus Cristo? E muitos perguntam: quem é Jesus Cristo? Não podemos nos esconder dele, ou melhor, não podemos, bendito Senhor, escapar dele. Você se lembra daquele dia que Saulo estava perseguindo os cristãos, estava na estrada para Damasco, e uma luz ofuscante veio sobre ele, e ele caiu por terra e ficou ali prostrado. E ele disse: quem és tu, Senhor? É a pergunta que nossa geração faz. Os jovens no campo estão fazendo hoje essa pergunta: quem é você, Jesus Cristo? Quem é Jesus?
porque não podemos escapar dele, porque ele está em nossa consciência e em nossa mente. Então as nossas poesias, os nossos poemas, as nossas obras falam sobre ele. Ele é apenas um herói revolucionário ou é algo mais? Ele viveu apenas 33 anos. Ele nunca viajou mais de 160 quilômetros. Ele não teve qualquer educação formal. E ainda assim, 2000 anos depois, uma geração inteira está falando de Jesus. Jesus Cristo. Alguns dizem que ele era um louco. Algumas pessoas de sua época diziam que ele era louco. Outros diziam que ele era um revolucionário que veio para liderar uma revolução. Mas ele nunca liderou, bendito o Senhor, nunca liderou uma revolução contra Roma. Ele nunca liderou uma revolução contra as autoridades existentes naquela época. Na verdade, alguns deles tentaram convencê-lo a fazer isso e pensaram que ele iria fazer. Mas quando descobriram que ele estava construindo um reino espiritual, eles deixaram Jesus de lado. E quando tentaram convencer Jesus a ficar contra o governo, ele disse: me dê uma moeda. De quem são essa esfinge? E disseram: de César. Então ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim, as escrituras dizem que eles pararam de fazer pergunta a ele, porque ele sabia muito bem como responder. Jesus Cristo não é uma instituição. Ele está construindo outro reino. Ele está construindo um reino eterno. Quanto à imagem de Jesus Cristo, dizem que ele tinha um cabelo comprido, e na verdade não sabemos como ele era. Se ele tinha uma barba longa ou não. O que aparece são fotos dos artistas que pintaram e achamos que ele tinha tudo isso, cabelo longo, mas nós não sabemos, provavelmente ele tinha, porque as pessoas daquela época tinham este estilo de vida, mas nós não sabemos. Ali são apenas imagens de Jesus Cristo que foram pintadas propositalmente, porque Deus é um espírito e ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Ninguém pode escapar dos olhos do Espírito. Jesus está presente e não há como fugir. Ele continua aparecendo em todos os lugares. Nossos maiores filósofos escreveram sobre ele. Nossos maiores historiadores escreveram sobre ele. Sabemos que ele foi manifestado na carne, se tornou homem, era completamente homem, ele era representante dos homens, porque a Bíblia diz que ele foi contado com os transgressores. Sabemos que ele sentiu fome, ele sentiu sede, sabemos que ele se cansou, que ele teve alegrias, amizades. Sabemos que ele chorou no túmulo de um amigo. Sabemos que ele tinha todas as características de um ser humano.
E ainda assim a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado. Na verdade, ele falou diante das pessoas de sua geração, diante de seus vizinhos, e disse: apontem se já cometi algum pecado. Eles não puderam dizer nada. Todos nós somos pecadores, mas Jesus foi tentado em todos e em todos os pontos como nós somos. Ele passou por todas as tentações que nós já passamos, todas as provações, testes e tentações, Jesus passou e ele resistiu e superou todos eles. Ele era um homem como você, mas ele era mais do que isso. Ele alegou ser o único Filho de Deus, encarnado e unigênito. Na verdade, ele alegou a pré-existência, e as Escrituras dizem que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus. Antes do início dos tempos, ele já existia. E ele disse: antes de Abraão ser, eu sou. Eu estou na existência eterna. Glórias a Deus. Não é de admirar que eles tentaram, que eles tenham ficado com muita raiva. Não é de admirar que tenham jogado pedras nele. E não é de admirar que eles tenham tentado matá-lo. E eventualmente eles o crucificaram. Ele levantou e disse: eu sou. Ele afirmava ser filho de um Deus vivo. Bendito o Senhor. Um dia ele perguntou aos seus discípulos: que os homens dizem que eu sou? E Pedro respondeu e disse: bem, algumas pessoas dizem que você é João Batista, outros dizem que é Jeremias, que você é Elias. E ele disse: eu realmente não estou interessado no que as pessoas dizem quem eu sou. Pedro, eu quero saber o que você diz. E Pedro disse: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você saiu muito bem. Você passou no teste. Mas Pedro, esses pensamentos não são seus. Esses pensamentos vieram de Deus, porque foi revelado a você por meu Pai. Jesus Cristo afirmou ser o Filho do Deus vivo. E você sabe que em sua encarnação e em seu nascimento não foi realmente a sua origem. A sua origem não foi o começo. Sim, ali foi apenas o começo da sua encarnação, porque ele sempre existiu. De eternidade a eternidade, ele é Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, a palavra de Deus, o Deus eterno, se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como homem entre nós. É o que a Bíblia afirma. E quando você vem a Jesus Cristo, você tem que aceitar que ele não é apenas um revolucionário, ele não é mais um grande homem, ele é Deus, em carne e osso. E a ética que ele ensinou, nunca um homem falou como Jesus Cristo. Quando você é atingido de um lado, ele diz: dê a outra face. Ele nunca disse o que você deve fazer depois. Mas ele disse: perdoe 70 vezes 7.
E com isso, as pequenas irritações de sua esposa ou do seu marido, 70 vezes 7, você perdoa. Pois o segredo de um casamento feliz são dois bons perdoadores. E é isso que são duas pessoas com poder de perdoar e que podem perdoar uns aos outros. Jesus ensinou que devemos perdoar. Ele ensinou, bendito o Senhor, uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não era apenas nossas ações externas que Deus julga, mas são também os pensamentos, as intenções interiores. Ele disse que Moisés falou nos 10 mandamentos que se você cometer adultério, mas eu digo, se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já cometeu adultério. Ele falou que Moisés disse que você não deve matar, mas eu digo que se tiver ódio em seu coração contra seu irmão, sem justa causa, você já é culpado. Ele elevou a ética do homem ao mais alto grau e exigiu que vivesse esse tipo de vida, e ele mesmo viveu esse tipo de vida. E as Escrituras dizem que ele julga por dentro. Saiba de uma coisa, você hoje está em perigo. A sua vida pessoal. Davi disse, em pecado minha mãe me concebeu. Jesus disse que do coração do homem procedem os maus pensamentos, assassinatos, roubos, blasfêmias. Todo o mal do mundo vem do coração do homem, que precisa ser mudado. E é por isso que Jesus disse que você deve nascer de novo. Você precisa se converter. Você precisa ter um novo coração. E Ele pode fazer isso com você. Bendito o nome do Senhor. Jesus Cristo é o que você precisa para, bendito Senhor, guiar a sua vida com amor, com humildade. Você sabe, só trouxeram 3 acusações contra Jesus Cristo para o crucificar. Eles disseram que esse homem ama os pecadores. Essa foi uma das acusações. A segunda, ele curou no dia de sábado. E a terceira, ele afirmou ser o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Olhe para a autoridade dele. Jesus veio até eles e falou com eles, dizendo que toda autoridade me foi dada. Eu sei de uma coisa, ele perdoou o pecado, e nenhum profeta jamais fez isso. O próprio Jesus perdoou o pecado. Ele disse que os teus pecados são perdoados. Eu sei que ele tinha autoridade sobre a natureza. Uma noite ele estava no meio de uma tempestade. Um relâmpago estava brilhando, o trovão estava rugindo, o mar estava furioso, o vento se soprava. Os discípulos estavam amedrontados. Jesus estava dormindo no barco e ele se levantou do barco e disse: que a paz seja firmada. E assim os relâmpagos deixaram de brilhar,
Os trovões deixaram de rugir e a chuva parou de cair. Bendito o Senhor. E o vento acalmou e o mar acalmou. E assim a natureza obedeceu. Ele acalmou o mar, que tinha poder sobre a natureza. Ele acalmou o mar, porque ele tinha poder sobre a natureza. Porque ele é o Deus da natureza. Essas são as suas leis. Elas obedecem. Ele tinha autoridade sobre as doenças. Jesus fez os cegos verem. Ele fez o surdo ouvir. Ele ressuscitou os mortos. De acordo com o registro das Escrituras, ele tinha autoridade sobre os demônios. Jesus confrontou demônios algumas vezes. Ele poderia expulsá-los de pessoas que estavam loucas sobre o poder dos demônios. Recuperaram sua sanidade. E olhemos para a morte que ele morreu. Algum homem morreu como Jesus? O relâmpago brilhou no trovão, o trovão rugiu e a terra começou a tremer. Até os soldados, junto da cruz, olharam e confessaram: esse realmente era o Filho de Deus. Qualquer um que possa ver Jesus na cruz vai ser tocado em seu coração de pedra. E lembre-se de uma coisa: o homem que ajudou Jesus a carregar aquela cruz era um homem negro. E nunca se esqueça também de outra coisa: Jesus pertence à África, tanto quanto pertence para a Europa e para a Ásia. Ele nasceu naquela parte do mundo que toca África e Ásia e Europa. Jesus não era um homem branco, como alguns podem imaginar. E qual era a cor da sua pele? Mas deve ter sido uma cor escura. As pessoas de sua época, naquele momento, eram homens de cor escura. Nunca questione as cores das pessoas de sua religião. A religião pertence a Jesus Cristo, independente de cor. Quando Cristo morreu na cruz, eles pregaram e colocaram pregos em suas mãos, e você sabe o que ele disse: perdoe, eles não sabem o que fazem. Poderia você perdoar alguém que está colocando prego em suas mãos e você sabe que você não merecia? Ele não gritou, ele apenas disse: Senhor, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. E assim, de tal forma, confrontou a violência de sua época. E na cruz, ele disse: meu Deus, por que o Senhor me deixou? Então ele abaixou a cabeça e disse: está consumado. Está consumado. Que o plano da salvação foi concluído. Que Deus agora pode perdoar todas as pessoas e perdoar completamente, porque o plano da salvação se tornou uma realidade. Glórias a Deus, porque você que está ouvindo esta mensagem, Jesus te conhece pelo seu próprio nome. Ele tem os cabelos de sua cabeça contados e numerados. E Deus olha para você como se você fosse a única pessoa do universo. Ele vê você
e conhece o seu coração. Jesus teve a capacidade de pensar em você. Ele te amou o suficiente para permanecer na cruz. Porventura, já houve tanto amor como aquele? Ele disse: estou fazendo isso pela alegria que estava diante de mim, porque ele viu que seria ressuscitado dentre os mortos. Ele viu que haveria uma reunião nas gerações vindouras de um povo para o seu nome. E ele viu o dia em que reinaremos com ele em seu reino para todo sempre. Sim, eles o colocaram em uma tumba onde a estrela de Jesus Cristo o deixa. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Você crê na ressurreição? A ressurreição é nascer de novo. Nova vida, novo homem. Você precisa ter a ressurreição. Quem não tem a ressurreição de Cristo, não tem nenhum evangelho. Jesus Cristo está vivo. E quando foram ao túmulo, naquela manhã, eles ouviram a maior notícia que o mundo já recebeu. Ele não está aqui. Ele ressuscitou para sempre. E foi isso que inspirou os discípulos a virar o mundo de cabeça para baixo nos seus dias, falando da ressurreição, declarando: bendito o Senhor em todos os lugares, que Jesus Cristo está vivo. E você sabe que muitos de nós cristãos vivemos e agimos como se Jesus Cristo estivesse morto. Mas ele não está morto, ele está vivo, ele está no meio de nós. Ó, você que está passando por seus problemas, por suas provações, suas tentações e suas pressões, ataques satânicos, constantemente está, bendito seja o Senhor, atribulado. Deus te diz por esta mensagem: receba Jesus Cristo em seu coração e o diabo vai te deixar em paz. No momento em que você receber como Senhor e Salvador, e Jesus tomar a direção da sua vida, ele te dá paz, segurança, amor, e sua graça prova isso, pois seu Espírito Santo prova isso todos os dias, transformando vidas. Eu posso provar isso porque no meu coração não digo eu acho, eu digo eu creio, porque ele colocou em meu coração uma coisa chamada fé, para crer e recebê-lo. E Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Glórias a Deus. Prezado e querido, prezada e querida alma que ouve esta mensagem, você sabe quem é Jesus? Receba-o pela fé em seu coração e você vai conhecê-lo. Ele vai mudar a sua vida e te dará 100 vezes tanto de paz e alegria agora, nesta terra, e a vida eterna no céu. No capítulo 9 de Atos, Paulo encontrou Jesus na estrada de Damasco. Ele não conhecia Jesus Cristo. Bendito o Senhor, e caído por terra, fez 2 perguntas: quem és tu, Senhor? E o que devo fazer? 2 respostas ele ouviu também de Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e vai.
O Espírito Santo de Deus te diz por esta mensagem: você pode estar caído por algum motivo, mas te diz o Senhor: levanta-te e vai, porque a tua jornada ainda é longa. E Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.